O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, muito bem, estamos chegando com mais uma edição do Agropauta Entrevista, no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, trazendo muita informação, muita notícia, muitas entrevistas para você nessa temporada, que nós estamos todas as segundas e quintas-feiras, 19 horas, trazendo para vocês sempre um convidado especial com um tema também muito importante. Mas antes de a gente começar a nossa entrevista, lembrando para você que está chegando aqui pela primeira vez, vai aqui embaixo o botãozinho de inscreva-se. Inscreva-se no canal, ativa as notificações se quer receber as novidades, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, ajude a gente cada vez mais ter mais inscritos aqui no canal. Isso é muito importante para que a gente possa cada vez mais produzir conteúdos para vocês. Lembrando, é gratuito, só chegar aqui, faz sua inscrição e curte todo o nosso conteúdo. Lembra também que esse conteúdo está nas nossas redes sociais, tem o Instagram com muita informação, tem cortes também sempre das nossas entrevistas, a programação do que vai acontecer aqui e muitas outras informações. Além também do Spotify, que também tem notícias, tem nosso programa, o Campo e Notícia. Essas nossas entrevistas também vão estar em versão em áudio no Spotify e notícias também que você pode conferir. Nosso assunto hoje vai ser sobre inspeção, sobre fiscalização agropecuária e o papel dos médicos veterinários neste contexto. Por isso a gente traz aqui para falar com a gente o fiscal estadual agropecuário, delegado do Sindicato dos Médicos Veterinários no estado do Rio Grande do Sul, Sinvet, Fábio Candes. Fábio, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Bom, Fábio, até o próprio Sinvet, na última Expo Inter, abordou esse tema com uma palestra tua, inclusive, sobre esse assunto. O que a gente pode falar aí dessa importância dessa fiscalização e da inspeção, e, em especial, o papel do médico veterinário para cumprir esses requisitos para que se chegue um produto de qualidade e saudável para o consumidor? Então, a inspeção de alimentos, mais especificamente de produtos de origem animal, ela é uma competência privativa dos médicos veterinários. Então, lá na Faculdade de Medicina Veterinária, na grade curricular, temos disciplinas que são específicas para essa área do conhecimento, que é a inspeção de produtos de origem animal. Então, os principais objetivos desse trabalho, que, como eu falei, é privativo do médico veterinário, é fazer cessar a transmissão de agentes patológicos, agentes nocivos à saúde humana, oriundos dos produtos de origem animal. Então, através dessa quebra da corrente de transmissão lá da tríade epidemiológica, a gente consegue fazer com que doenças não causem problemas, não cheguem até o consumidor através da inspeção, retirando do consumo esses produtos. Pois bem, até falaste nessa abordagem da palestra, nesse painel, nesse Expo Inter, sobre essa questão, né? Muito de que se tem, especialmente em países subdesenvolvidos, os problemas que são causados para a população
no momento de um consumo de um alimento inadequado, né? Sim, são dados disponibilizados, né, no site da Organização Mundial da Saúde do valor que é gasto em saúde para manter a saúde das pessoas em função da falta de inspeção de produtos de origem animal. Então, mais de 60 bilhões de dólares foi gasto no ano de 2019, porque um surto de E. coli, que é, por exemplo, uma bactéria que ela é comum na natureza, ela, vamos dizer assim, ela está em equilíbrio, e ela é comum também na flora intestinal de alguns animais. Por isso que é importante a inspeção, para evitar que esse tipo de agente contamine as pessoas. Então, tem todo um custo financeiro para o país, que seria o custo, por exemplo, precisa ter mais médicos para atender essas pessoas, tem o tratamento com antibióticos, soro, fora, vamos dizer assim, os riscos e outros problemas oriundos desses tratamentos que podem causar às pessoas, além daquele dia de trabalho que a pessoa ela não vai estar apta a cumprir suas funções. Isso, no montante, gera um prejuízo que é incalculável para as nações. Então, os países desenvolvidos, eles já têm outros métodos, outras abordagens sobre o assunto, e conseguem controlar melhor. Mas em países subdesenvolvidos ainda é um grande problema. E, claro, assim, não dá para deixar de falar o caso da Covid-19, que é um grande exemplo de uma falha no sistema de vigilância, né, veterinária, que se permitiu a venda de animais sem passar por inspeção, e aconteceu uma pandemia. Então, essa interação entre homem e natureza, pensando em saúde única, né, a gente não deve separar a saúde humana e saúde animal, porque elas estão interligadas, e também a natureza. Essa falta de desequilíbrio começa a aparecer enfermidades novas. Conforme o homem vai invadindo a natureza, vai desbravando, por exemplo, florestas, começam a aparecer agentes novos que, devido a esse, como eu falei, desequilíbrio, e causa aí Zika vírus, outras doenças que nós nem conhecíamos, começam a aparecer por essa interação de forma desordenada e sem nenhum tipo de fiscalização. Bom, e aí entra, né, como sempre, o papel do Estado, né? Falaste aí da questão do Estado ter também esse papel importante, né? E aí é importante que esse serviço oficial sempre esteja atento e sempre também esteja, de certa forma, com os investimentos em dia também, para que se possa evitar esse tipo de questão, né? Ele é fundamental, o papel do Estado, porque por mais que muitos empresários tenham consciência, saibam dos riscos associados à sua atividade, ainda a sociedade não está preparada para isso, porque precisa o poder de polícia, ou seja, precisa a ação do Estado com força legal para poder atuar e fazer cumprir as normas sanitárias, ou seja, o produtor ele não quer perder, e com razão, ele não quer, e muitas vezes esse não tem conhecimento de todo esse processo que eu falei de transmissão de doenças, ou muitas vezes não acredita, e isso acaba acarretando, vamos dizer assim, um alinhamento de objetivos, ou seja, ele não quer perder e desconhece o perigo do que está ocorrendo. Então, precisa ter um indivíduo, vamos dizer assim, que é o Estado, que vem de fora e não tem interesses econômicos sobre a produção, pelo menos do ponto de vista sanitário, e sim no ponto de vista está objetivando a saúde dos consumidores. Então, não pode
a pessoa que tem interesse econômico naquela atividade fazer a sua própria fiscalização. Apesar do que tramita, né, a gente sabe, no Congresso Nacional hoje, normas que podem enfraquecer muito a fiscalização. A analogia seria mais ou menos assim, você está andando numa rodovia, o limite de velocidade é 80 por hora, você anda a 120, tu mesmo precisa parar o carro e aplicar uma multa em ti mesmo. Seria mais ou menos isso que o governo está propondo. A gente sabe que isso é irreal. Então, as empresas passariam a fazer sua própria fiscalização. Seria o que chamam de PL do autocontrole. Não que esse PL já está normatizando isso, mas ele permite que isso aconteça. Então, toda a fiscalização vê com muita preocupação esse tipo de movimentação política, porque ela com certeza está servindo a objetivos escusos. A gente conversa, a gente acaba tendo contato com muitos empresários sérios, que eles temem as consequências disso, porque pode se tornar até uma concorrência desleal. Marcas consagradas no mercado não querem colocar produtos com risco ao consumidor. Porém, a gente sabe que, vamos dizer assim, liberando esse oba-oba, pode acontecer de não ter mais fiscalização e cada um fazer da sua maneira e se perder totalmente o controle dessa fiscalização tão, como eu falei, né, tão importante para a saúde única. Pois bem, né, e justamente isso, né, a gente sabe que existe a seriedade que um empresário ele não quer que o seu negócio tenha problemas, mas também existe toda uma questão de que acaba também se criando irregularidades com esse tipo de ação, com esse tipo de normativa, né? Sim, certamente esse ramo de atividade ele tem similaridades com todos os outros. Então, dos agentes atuantes, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, existe corrupção, existe maneiras de trabalhar que não são legais. Mas o que precisa, talvez uma forma mais clara de legislação. Hoje se trabalha em sistemas de inspeção, então tem sistema municipal, sistema estadual, sistema federal e ainda tem os outros sistemas que juntam, por exemplo, o CISB, que junta estadual e federal, e começa a virar um emaranhado de normas que muitas vezes também atrapalha a iniciativa privada por falta de uma norma clara. Isso também a gente tem que fazer a meia-culpa como Estado, né, como instituição, que isso prejudica muito a produção. Mas, em contrapartida, também tem muitos empresários e agentes, né, da iniciativa privada do ramo da produção de alimentos também que cometem crimes. Exemplo, nessa última semana foi fechada uma empresa numa ação conjunta, Ministério Público, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, onde essa empresa comprava resíduos de alimentos de frigoríficos de outras empresas e revendiam como produtos aptos ao consumo, para ter uma ideia. Então, esse tipo de coisa ainda acontece e a fiscalização é a única forma de coibir isso, porque o consumidor, quando ele comprar lá o produto embalado, ele não tem condições de verificar a procedência desse produto, se ele está apto ao consumo, se ele passou por inspeção, ou seja, foi verificado que não tem risco de transmissão de doenças e esse tipo de outros riscos à sua saúde. Então, isso acontece com uma certa frequência, como temos visto até na mídia, né? Operação Carne Fraca e tudo mais. Pois bem, a gente tem, né, justamente isso, né, a gente vê, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, agora a gente tem um novo status em relação à própria febre aftosa, nós temos aí também ações que estão combatendo muito, o que agora se chama de crimes rurais também, que muito envolve a procedência desses produtos, e todo esse controle, obviamente, é muito importante que se tenha essa participação do Estado, né, através de seus servidores, e através de normas rígidas
para que se possa, e quem ganha na ponta não é só lá o consumidor, mas também esse empresário que vai ter um produto de maior qualidade também e certificado e rastreado dentro do seu portfólio, né? Certamente, porque quando a gente fala em defesa agropecuária em sentido amplo, ela é um sistema, né? Ela não são ações isoladas. Isso acaba ajudando de várias formas. Vou citar exemplos. Lá no frigorífico, quando é feita a inspeção da carne, por exemplo, ocorre, às vezes, de diagnósticos de tuberculose, que é uma doença conhecida pela humanidade há muitos e muitos anos, e uma doença, de certa forma, grave. Então, esse sistema ele é organizado de uma forma que lá no frigorífico se gera uma notificação para a inspetoria veterinária de origem daquela propriedade, ou seja, que atende aquela propriedade, e vai ser feita uma visita e pode ser testado o rebanho, apesar da adesão ser voluntária. Mas aquela carne, aquele produto que é desse animal com tuberculose, ele vai ser condenado e não vai ser destinado ao consumo humano. E ainda tem a possibilidade de o produtor sanear, né, retirar da sua propriedade os animais, e até se ele é adepto a alguns credenciamentos de Fundesa, não cabe aqui entrar em cada um deles, ele ainda tem um ressarcimento por esses animais por estar ajudando a sanear essas enfermidades do rebanho gaúcho. Além disso, nos sistemas, né, de abate, tem toda uma conferência de documentação de origem animal, isso coíbe muito o abigeato, né, ajuda também nesse combate, porque começa a se tornar muito difícil para a comercialização desses animais roubados. Então, também, assim como esse sistema foi moldado para atuar em várias frentes, a gente percebe que os criminosos também fazem isso. Então, quando o sistema se adaptou e começou a exigir essas documentações de forma muito efetiva, começou a dificultar o roubo e a comercialização desses animais que foram furtados de produtores. Começa os abates clandestinos, abates sem inspeção nenhuma, e aí abre-se para outro risco, né, que é o risco do consumo desses produtos, porque eles vão ser destinados ao mercado de forma ilegal e muitas vezes também disseminando aí enfermidades, além de prejudicar toda a economia e todos os empresários sérios, né? Pois bem, e é importante também, né, dentro disso tudo, do papel, junto com o próprio servidor, o próprio veterinário do Estado, os estabelecimentos também, muitas vezes, ter os seus próprios veterinários que vão trabalhar em conjunto, como responsáveis técnicos, né? Isso é uma coisa importante que esse profissional seja um veterinário também para poder fazer a responsabilidade técnica desses estabelecimentos, especialmente os produtos de origem animal. Sim, porque os papéis, eles são, eles não se confundem, né? O papel da fiscalização e o papel da responsabilidade técnica, onde a responsabilidade técnica tem todo, vamos dizer assim, o amparo do Conselho, né, de Medicina Veterinária, e tem suas funções ligadas à orientação, a também fazer se cumprir normas, ele tem a responsabilidade sobre o processo em si. Enquanto a fiscalização, ele tem um papel de verificar se o contexto geral está sendo respeitado também em relação às suas normas. O RT, hoje, ele, vamos dizer assim, ele atua na produção e ele traz consigo todo um conhecimento sobre a tecnologia da produção, sobre as formas de produção e, além disso, também é a primeira linha de defesa que as empresas têm para não serem enganadas ou comprarem produtos que não foram inspecionados ou animais sem procedência. Então, esse RT tem todo esse conhecimento para dar o suporte e, além do conhecimento, tem o dever também de dar esse suporte, é o seu papel.
e vamos dizer assim, orientar de maneira satisfatória essas empresas. Para a gente finalizar, Fábio, aquela importância também lá na ponta do consumidor, o que ele precisa estar atento, o que ele precisa estar de olho para que tudo isso que a gente conversou, claro que a gente sabe que chega lá nessa ponta do consumidor, que é o fim de toda essa cadeia, o que ele tem que ficar atento dentro dessas questões para que possa também cobrar os seus direitos, exigir seus direitos e também ter esse consumo de qualidade saudável? É interessante o consumidor final buscar informações, assim como essa conversa, né, essa entrevista fornece algumas informações, mas ficar atento também à rotulagem dos produtos, porque ali vai ter diversas informações que são importantes ao consumo, e desconfiar. Um produto ele não tem, vamos dizer assim, um aspecto esperado para aquele tipo de produto, tenta substituir por outro, porque ocorre, como eu falei, é uma cadeia, é um sistema, e esse sistema é propenso a falhas também, pode ter falsificações, pode ter diversas outras formas. Mas esse olhar crítico do consumidor final, ele vamos dizer assim, mais importante do que qualquer outro tipo de fiscalização, porque o consumo é o que vai determinar os caminhos que as empresas precisam tomar, né? Então, se para de ter o consumo de carne sem inspeção, com certeza o abigeato e o abate clandestino tendem a desaparecer. Fábio, eu quero agradecer a tua disponibilidade, as tuas informações aqui, nos trazendo esses pontos importantes para toda a cadeia, desde o produtor ao consumidor, que vão nos acompanhar aqui, e dessa questão tão importante que é o consumo dos produtos de origem animal, e o papel também do médico veterinário, mostrando a importância dessa atividade aí para a nossa sociedade. Muito obrigado aí pela tua participação conosco. Muito obrigado pelo espaço para poder esclarecer alguns pontos, né, do trabalho do médico veterinário, e bom final de semana. Ok, nós conversamos com o Fábio Canes, que é servidor da Secretaria da Agricultura, fiscal estadual agropecuário e delegado do Sindicato dos Médicos Veterinários no estado do Rio Grande do Sul, o Sinvet. A gente vai ficando por aqui, lembrando para você sempre, como a gente disse lá no início, inscreva-se, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, acompanhe a gente nas demais redes sociais, lembrando que também estamos no Spotify com essa entrevista, e voltamos em breve com mais uma informação para vocês aqui no nosso Agropauta Entrevista. Até mais! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.